Fala galera, beleza? Caio aqui, professor de Excel da Atuar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula do nosso curso básico de dashboard no Excel. Se você quer aprender a construir um painel, que nem esse que está aqui atrás de mim, com um visual de indicadores interativos, didáticos, que facilitem a tomada de decisão aí dentro do mercado de trabalho da empresa que você está ou do emprego que você busca, enfim, cara, essa aula é para você, esse curso básico gratuito aqui de dashboard no Excel é para você. A gente vai sair do absoluto zero e vai aprender a criar tudo isso aqui, ou seja, todo um painel com indicadores visuais e interativos que facilitem a tomada de decisão. Aprender a criar um dashboard como esse com certeza vai fazer com que você se destaque no mercado de trabalho e chame a atenção dos recrutadores, das lideranças e consiga seu objetivo de ser promovido, passar num processo seletivo, receber aquele elogio. Então, vamos que vamos, essa é a primeira aula. A gente tem muita coisa para ver, então vamos lá. Maravilha, para a gente poder dar o início a essa primeira aula aqui, antes de tudo, eu queria muito te pedir se eu posso contar contigo para primeiro deixar o like nesse vídeo aqui. É muito importante porque assim essa aula vai chegar a mais pessoas, vai ajudar mais pessoas. Então só clica aqui no botão de gostei, vai ajudar muito a gente. E além disso, se inscreve aqui no canal. Tem sempre aula nova de Excel, de Power BI, e você se inscrevendo, você vai receber as notificações, beleza? Das próximas aulas completamente gratuitas por aqui. Fechado? Meu objetivo aqui nessa primeira aula é te explicar um pouco sobre esse projeto que a gente vai construir de análise de vendas da Atuar Consultoria, que é uma empresa de consultoria fictícia que a gente criou aqui justamente por conta, né, desse projeto. E além disso, o material que eu estou utilizando aqui, toda essa base de dados, ele vai estar disponível para download aqui na descrição do vídeo. Então, cara, o que eu te aconselho? Vem comigo, assiste essa aula completa e depois faz o download desse material para que você possa praticar tudo mesmo que a gente fez até aqui. Esse é o painel que a gente tem aqui. A gente consegue ver aqui as vendas realizadas pelo Caio, né, meu xará aqui, as vendas por mês, a gente consegue ver o total que ele vendeu, a mesma coisa para Amanda, para o Lucas, a gente consegue ver aqui nesse gráfico o valor vendido por mês no respectivo ano, e aqui a gente consegue ver o total vendido, e aqui logo atrás de mim nesse gráfico de pizza a gente consegue ver a quantidade de projetos vendidos, né, por projeto, projeto G, projeto X e o projeto Y aqui atrás de mim, além de conseguir ver o percentual também. O projeto Z teve uma relevância de 37% e assim vai. Então é um painel com indicadores basicamente da área de vendas. Então vai ser o nosso objetivo aqui. E repara que quando eu clico aqui nessa segmentação de dados, os anos se alteram, né? Então aqui eu estou vendo os dados de 2021, 2022, 2023 e assim vai, a gente vai aprender a criar tudo isso aqui. E quando eu clico nesse botão de ver base de registros, eu volto para a minha base de registros, que é a base que está alimentando o nosso dashboard. Então aqui a gente tem uma coluna de código da venda, data, vendedor, preço, projeto e assim vai. E aí quando eu clico aqui nesse botão de ver dash, eu volto lá para o nosso dashboard. Esse é o projeto que a gente tem em mão, já o gabarito pronto. E qual que é o meu objetivo? Eu vou clicar aqui, ó, nessa guia chamada Base do Zero. O meu objetivo aqui é sair dessa guia do absoluto zero e chegar lá nesse dashboard completo ao longo dessas 4 aulas, beleza? Essa é a primeira aula e na próxima a gente vai caminhar, na terceira, na quarta e assim vai. Então fica comigo até o final desse curso básico de dashboard no Excel para que a gente possa chegar lá nesse projeto final. Vamos lá, sem mais delongas, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pequeno zoom aqui, ó, nessa base de dados, então eu apertei Ctrl no meu teclado e rolei aqui com o scroll aqui do mouse, ó. Quando eu pressiono o Ctrl e rolo aqui com o scroll para frente, ó, eu dou um zoom. Quando eu rolo um pouquinho para trás, eu tiro um pouco o zoom. Então essa é a nossa base de dados do zero. Eu vou deixar essa planilha aqui, essa pasta de trabalho, com um pouquinho mais a cara do Excel. Então eu vou clicar aqui, ó, nesses 3 pontinhos, depois eu vou clicar nessa setinha aqui em cima e vou colocar aqui, ó, em sempre mostrar faixa de opções. Só para a gente poder voltar um pouquinho a cara do Excel e depois lá na frente a gente vai aprender a tirar essa cara de Excel. Aqui na guia exibir, eu vou clicar aqui, ó, em barra de fórmulas para ficar 100% com a cara do Excel e agora acredito que a minha planilha esteja igual à sua por aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai tratar a nossa base de dados. O primeiro passo para você que quer criar um dashboard no Excel é, cara, reconhecer e tratar a sua base de dados. Ponto. Eu sei que a maioria da galera foca lá no dash, com os indicadores, com o gráfico, com os botões clicando e tal. Isso é muito legal, muita coisa. Mas primeiro a gente tem que tratar a nossa base de dados e conhecer a nossa base. Então vamos lá. A nossa base se trata de informações de vendas, em que na primeira coluna eu tenho o código da venda, depois a data, o vendedor, o preço e o projeto. Repara que essa coluna aqui de código da venda, ela tá meio espremida aqui, ó. Eu não tô conseguindo ler todo o cabeçalho. Eu só tô lendo porque tá aparecendo aqui na barra de fórmulas. Então o que eu vou fazer para poder ajustar isso? Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, entre a A e a B. Quando eu dou esse duplo clique, prontinho, a coluna A se autoajustou ali para o tamanho que ela
precisava. Depois, outra coisa que eu vou fazer, eu vou centralizar esses dados, aí é mais por toque meu mesmo, só para poder organizar, deixar a base bonitinha. Eu vou pressionar aqui da coluna A, da letra A, ó, e vou arrastar até a letra E, só para eu poder selecionar essa base toda. E depois disso eu vou pegar com o meu mouse aqui na guia página inicial e vou clicar aqui, ó, em centralizar a seleção. Então só cliquei aqui nesse centralizar. Pronto, agora está tudo bonitinho, centralizado. Próximo passo que a gente vai fazer. Repara que as datas, olha como é que elas estão. Aqui a informação de data, tá? Que essa primeira venda aqui, ATU 001, foi realizada em 44.197. A ATU 002 foi realizada em 44.198. E assim vai, você pode estar se perguntando, cara, que data é essa, né? Isso aqui é um número. Só que no Excel, os números eles correspondem às datas, as datas correspondem a números. Então sempre por trás de uma data tem um determinado número. Tudo porque, te explicando brevemente aqui, para o Excel, o mundo começou na data de 1/1/1900. Então quando eu pego o número 1, o número 1 é equivalente à data de 1/1/1900. Vamos fazer esse teste aqui? Se eu colocar 1 aqui, depois 2, depois 3. E depois eu vou voltar para nossa base só para poder te explicar aqui. Se eu pressionar esses caras aqui, selecionar esses caras aqui com o meu mouse, repara que eu digitei números, 1, 2 e 3. E aí se eu chegar aqui na setinha do geral e colocar aqui, ó, data abreviada, olha só isso. O número 1, quando eu mudei ele para formatação de data, ele me mostrou 1/1/1900. Depois, 2/1/1900. Depois, 3/1/1900. E assim vai. Então, para o Excel, o mundo começou em 1/1/1900. E aí depois, 2/1, 3/1, 4/1 e assim vai. E aí depois o número 32, por exemplo, que virou o mês, né, de janeiro para fevereiro, virou 1/2/1900, né? E assim vai, foram passando vários e vários dias até chegar, voltando para nossa referência aqui, vou até pressionar esses caras e dar um delete aqui, até chegar à data de 44.197, que é essa data aqui, depois 44.198 e assim vai. Então, agora você já entendeu que se eu clicar nessa primeira data aqui e depois apertar Ctrl Shift seta para baixo, eu vou primeiro selecionar todo mundo que está aqui, para eu poder falar para o Excel, ó, cara, vou colocar uma formatação de data aqui em todo mundo. Então eu vou pegar todos esses números e transformá-los para data, que estão em formato aqui de número. Eu vou, após ter selecionado esses números aqui, na guia página inicial, vou clicar aqui na setinha do lado de número, depois vou clicar em data abreviada. Repara que o primeiro número ele correspondia à data de 1/1/2021, depois 2/1/2021, 3/1/2021, 4/1/2021. Então a gente já entendeu um pouco essa dinâmica das datas. E agora, para poder fechar a edição, o tratamento da nossa base de dados, o reconhecimento dela, e assim vai, eu vou tratar esses preços aqui, ó. 3.998, 3.936 e assim vai. Geralmente o preço a gente vê com a moeda, né? O formato de moeda. Então eu vou clicar aqui nesse primeiro preço, vou apertar Ctrl Shift seta para baixo, Ctrl Shift seta para baixo, para eu poder selecionar todo mundo até a extremidade daquela tabela. E agora sim, eu vou chegar aqui na guia página inicial, na setinha do lado de geral, e vou clicar aqui, ó, em moeda. Pronto, formatei todo mundo para moeda. E outra coisa que eu vou fazer também é retirar essas casas decimais aqui, ó. Como a minha análise é uma análise bem macro, né? Eu só quero saber totais de valores vendidos, etc. Os centavos aqui, 50 centavos, 30 centavos, 32 centavos, não vou importar muito aqui nessa análise. Então, por isso, eu vou manter todo mundo selecionado aqui, porque eu quero editar todo mundo que está aqui. Eu vou clicar aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, para eu poder diminuir as casas decimais. Não confunde com esse que está do lado não, tá? Porque eles são muito parecidos. Show? Então aqui eu aumentaria as casas decimais, mas eu vou clicar nesse cara aqui, ó. Repara que quando eu dou um clique, ele tira uma casa decimal. E aí quando eu dou mais um clique, ele tira a outra casa decimal. E aí agora a gente diminuiu 100% ali as casas decimais. Prontinho, tratamos um pouco a nossa base de dados, reconhecemos a nossa base de dados. E qual é o próximo passo que a gente vai fazer aqui? A nossa base de dados, ela está simplesmente despejada aqui nessa planilha do Excel. Ou seja, por mais que você olhe e fale que isso daqui é uma tabela para o Excel, isso aqui pro Excel não é uma tabela. Para um ser humano que está vendo isso aqui, a gente olha bonitinho e fala, ah, que tabela bacana. Código da venda, data, vendedor, preço, projeto. Mas para o Excel, eu tenho que falar para ele, olha, cara, isso aqui é uma tabela. Beleza, Excel, você pode entender isso como uma correspondência de dados, em que aqui eu tenho o cabeçalho e aqui eu tenho a resposta desse cabeçalho. Código da venda, depois eu tenho o que é o código da venda, cada um. 1, 2, o 3, o 4, o 5 e assim vai. Eu tenho uma pergunta de datas, depois eu tenho as datas correspondentes a essa pergunta, a esse cabeçalho e assim vai. Então, eu, humano, já entendi que isso aqui é uma tabela, uma base de dados. Mas o Excel ainda não entendeu 100% no conceito de tabela. Então, eu preciso falar para ele que, cara, isso daqui é uma tabela no Excel. Beleza, Excel? Então,
para isso, para eu poder deixar esse conceito muito claro para ele, você vai ver como vai facilitar a nossa análise também. Eu vou literalmente clicar em qualquer célula dessa base aqui, ó, qualquer uma, e aí eu vou falar para o Excel, ó, cara, isso aqui é uma tabela. Como é que eu faço isso? Eu vou chegar aqui na guia página inicial e depois eu vou clicar aqui, ó, em formatar como tabela. E aí repara que ele me dá várias opções aqui, ó, várias opções para eu poder clicar. Só que eu vou criar uma nova. Eu vou clicar nessa que está aqui, ó, novo estilo de tabela. Vou clicar aqui em novo estilo de tabela e eu posso escolher. Repara que eu não vou só alterar a cor, eu vou alterar alguns comandos também, você vai visualizar. Então ele já me pergunta qual é o nome que eu quero dar para esse estilo de tabela. Eu posso colocar qualquer nome. Eu vou escrever aqui, ó, tabela atuar consultoria. E aí eu posso dar espaço, sem espaço aqui é tranquilo, beleza? Dar espaço ou não dar espaço. Então eu não quero colocar nenhuma cor, eu quero que ela fique igual ao visual da nossa base. Só que agora eu quero que o Excel reconheça ela como uma tabela, só porque isso vai facilitar o manuseio dos nossos dados. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui nesse botão de OK, beleza? Quando eu dou o OK, a princípio ainda não aconteceu nada. De fato, a nossa base ainda não está formatada como tabela. A gente apenas criou o estilo da tabela que a gente quer, justamente para que o Excel entenda que essa base aqui é uma tabela de dados. Então eu vou chegar ainda clicando em qualquer célula dessa base aqui, depois na guia página inicial eu vou clicar aqui em formatar como tabela, só que agora eu não vou vir aqui nesse novo estilo de tabela. Eu vou clicar aqui, ó, nessa guia personalizada, tá vendo aqui em cima? Eu tenho duas opções, ó. Quando eu só passo o mouse aqui eu tenho atuar e aqui eu tenho tabela atuar consultoria, que é a que a gente criou. A atuar é a tabela do gabarito. Beleza, eu vou clicar nessa daqui, ó, tabela atuar consultoria. Cliquei nela e aí a primeira coisa que o Excel me pergunta é: onde estão os dados dessa tabela? Repara que ele já selecionou aqui, ó, de forma super intuitiva, entendendo que essa base de dados vai ser a nossa tabela aqui. E ele me pergunta: minha tabela tem cabeçalhos? Sim, eu vou deixar esse checkbox marcado porque tem, né? Código da venda, data, vendedor, preço e projeto. Então vou clicar aqui em OK. Colocamos a nossa base agora com formato de tabela. Algumas coisas muito interessantes. Primeiro, os nossos cabeçalhos aqui, ó, quando eu desço um pouquinho, eles ficam fixados, eles ficam congelados aqui, ó. Enquanto eu tô com o meu cursor aqui na nossa tabelinha, eles ficam aqui aparecendo. Então se eu chegar lá embaixo, eu tô na linha 200 já, ele segue aparecendo aqui pra gente. Outra coisa muito interessante é que ele já fica com o botão de filtro aparecendo pra gente. Então se eu clicar aqui nessa setinha dos vendedores, desmarcar todo mundo e clicar só no Caio, por exemplo, e dar um OK, repara que ele só vai me mostrar as vendas do Caio. Então, mais do que nunca, o Excel está entendendo, vou clicar aqui agora e vou limpar o filtro de vendedor, o Excel está entendendo essa base aqui como uma real tabela de dados. Então, isso vai facilitar demais o nosso manuseio. Então, até aqui, a gente tratou a nossa base de dados, reconheceu a nossa base de dados e formatou como uma tabela real dentro do Excel, ou seja, para que ele, o Excel, entenda, esse sistema entenda como uma tabela de preenchimento de dados, uma tabela de base de registros. Você tá comigo até aqui? Então se você realmente estiver gostando desse vídeo, deixa o like aqui, dá essa moral pra gente e se inscreve no canal também. Muito importante pra gente poder ajudar mais e mais pessoas. Beleza? Próximo passo que a gente vai fazer, ó. Vou clicar aqui na guia página inicial. Eu quero que você repare o seguinte. Se eu clico aqui na guia dinâmicas, olha só o seguinte. O nosso dash, ele é alimentado pela guia dinâmicas. E a guia dinâmicas puxa os dados da base feita, que é essa base que a gente acabou de tratar, só que essa daqui já é a do gabarito. Então, o que a gente vai fazer? O próximo passo é a gente criar as nossas tabelas dinâmicas aqui, as tabelas que vão alimentar os gráficos do nosso dashboard. Então, esse é o próximo passo. Eu vou voltar aqui para a base do zero, para que a gente possa criar a nossa tabela dinâmica, as nossas tabelas dinâmicas. Então, para que essa guia aqui fique igualzinha a essa base feita aqui, eu vou chegar aqui e vou clicar na guia exibir, e depois vou clicar aqui, ó, em linhas de grade, só para eu poder tirar as linhas de grade aqui. Pronto, estamos perdendo aquela cara de planilha aqui, tá ficando uma base de dados bonitinha. Depois disso, eu vou chegar aqui, ó, na guia inserir, Depois eu vou clicar aqui, ó, em tabela dinâmica. Depois eu vou chegar aqui e vou clicar em da tabela / intervalo. E aí, olha só o Excel me perguntando, selecione uma tabela ou intervalo. Repara, eu estava com o cursor em cima de qualquer célula da nossa tabela e ele já selecionou aqui para mim. Tabela 4 é o nome que ele deu para essa tabela aqui. Lembrando que o estilo que a gente colocou, tabela atuar consultoria, é o nome do estilo. As células todas em branco e etc. Esse daqui é o nome da tabela. O tabela 4 é o nome dessa tabela aqui. Ele me pergunta, onde que eu quero inserir a minha tabela dinâmica? Se eu quero inserir em uma nova planilha ou em uma planilha existente. Eu quero inserir em uma nova planilha, em uma nova aba aqui do Excel. Beleza? Então eu só vou clicar em OK. E aí pronto, inserimos a nossa primeira tabela dinâmica. O Excel chamou aqui de planilha 2. O que eu vou fazer? Eu vou mover esse planilha 2, ó, vou pressioná-lo e vou mover para depois da base do zero. Beleza? Então, movi esse cara aqui.
E depois disso eu vou dar um duplo clique aqui nesse planilha 2 e vou nomear essa guia. Então dei um duplo clique e estou escrevendo aqui, ó, dinâmicas 2. Já que o outro é dinâmicas, eu vou colocar dinâmicas 2 e depois eu dei um enter. E pronto, a nossa tabela dinâmica está aqui. O que a tabela dinâmica vai nos proporcionar? Ela vai proporcionar para a gente a visualização de um resumo ali, de um relatório dos dados da nossa base. Lembrando que a nossa base, ó, quando eu volto aqui em base do zero, ela está com 1096 linhas. Então a tabela dinâmica vai proporcionar resumos desses dados. Então, o total de vendas por vendedor, o total de vendas de acordo com cada mês. Então, por isso, né, esse é o objetivo de criar essa parte de dinâmicas. Eu vou pressionar aqui em campos da tabela dinâmica e vou arrastar só um pouquinho aqui para você visualizar melhor. Então, eu consigo fazer isso. E aí, primeira coisa que a gente vai fazer, eu quero construir a tabela dinâmica do vendedor Caio. Então, eu vou pegar aqui, ó, o preço, vou pressionar e vou arrastar até valores. Olha como é que a tabela dinâmica ela é muito intuitiva da gente mexer. Depois disso, eu vou pegar vendedor e vou, depois disso, arrastar para filtros, porque eu quero filtrar por vendedor. E aí, depois disso, eu vou chegar aqui e vou pressionar data até linhas. E aí, pronto, a nossa tabela dinâmica está aqui, um resumo de total vendido por 2021, total vendido por 2022, total vendido por 2023. Olha como é que ela é literalmente dinâmica, literalmente super rápida ali, objetiva. Eu só arrastei algumas informações aqui para onde eu quero visualizar e, cara, tá pronto. Só que a gente ainda vai editar algumas coisas. Primeiro, eu quero visualizar isso aqui em meses, eu não quero em anos. Então, eu vou pegar essa informação aqui de anos, vou pressionar e vou arrastar para fora, ó. Já fica esse xizinho vermelho que tá lá, vou soltar. Vou fazer a mesma coisa com trimestres e a mesma coisa com data. Soltei. Pronto, agora a gente está vendo a soma de total vendido em janeiro, de total vendido em fevereiro, em março, em abril e assim vai. Só que ainda não é o que eu quero, concorda? Por quê? Aqui eu quero ver o total vendido por vendedor. Então vou clicar nessa setinha aqui e agora eu vou clicar no Caio Paixão, que eu quero ver as vendas desse vendedor. Depois eu vou dar um OK. E aí pronto. Eu estou vendo aqui o total vendido do vendedor Caio em janeiro, o total vendido do vendedor Caio em março, em fevereiro, em abril e assim vai. Olha como é que a tabela dinâmica proporciona a criação desse resumo gerencial ali, por conta desse resumo gerencial ali vindo da nossa base de dados. Então, qual é o próximo passo que a gente vai fazer aqui? A gente vai replicar essa tabela dinâmica para os outros vendedores, para a Amanda e para o Lucas. Então, eu vou pressionar aqui nesse vendedor e vou arrastar até esse total geral aqui. Depois disso, eu vou dar um Ctrl C para eu poder copiar essa tabela dinâmica, justamente porque eu quero colá-la em algum lugar e depois eu vou editar para poder visualizar as vendas da Amanda e do Lucas. Então, eu vou clicar aqui nessa coluna D, só para poder dar um espaçamento de pelo menos uma coluna ali, entre uma dinâmica e outra, entre um resumo gerencial e outro. Depois eu vou dar um Ctrl V. E aí, pronto. Aqui, acabamos de colocar a nossa tabela dinâmica. Depois disso, eu vou só pressionar aqui entre a D e a E, ó, só para poder aumentar o espacinho da coluna D, depois um pouquinho da coluna E. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dar um ESC aqui para tirar essa área de transferência e vou só editar essa tabela dinâmica nova aqui. Vou clicar nesse filtrozinho aqui, ó, e depois vou clicar na Amanda Souza e vou dar um OK. Pronto. Agora eu estou vendo as vendas da Amanda Souza. Depois eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou copiar aqui, ó, de vendedor até total geral, vou dar um Ctrl C, vou chegar aqui na coluna G, vou dar um Ctrl V. Vou aumentar um pouquinho aqui entre a G e a H o espaçamento dessa tabela dinâmica. Vou chegar aqui no filtro, vou clicar em Lucas Tagliari e vou dar um OK. E aí, quando eu dou um ESC, eu tiro essa área de transferência, ó. O que é isso? Esse pontilhado aqui, ó, que eu pressionei antes para poder copiar. Tirei, apertei ESC aqui, tirei. Pronto, agora a gente está vendo as vendas de cada vendedor de acordo com cada mês. Vamos só fazer esse teste? Vou clicar aqui nesse xizinho para poder fechar os campos da tabela dinâmica. Deixa eu só fazer esse teste com você. Olha só, tá mostrando aqui pra gente que o Caio vendeu R$ 138.279 em janeiro. Vamos ver se essa informação é verdadeira? Se eu chegar aqui na planilha base do zero e depois disso eu chegar aqui na setinha de vendedor e desmarcar, selecionar tudo e marcar só Caio Paixão. Ok. E ele tá me mostrando só as vendas do Caio Paixão. Depois disso eu vou clicar aqui na setinha do lado de data, vou desmarcar o selecionar tudo e aí vou abrir cada ano e vou clicar no respectivo janeiro do respectivo ano. Então eu vou clicar aqui em janeiro de 2023, fechei 2023. Vou clicar nesse maisinho de 2022, cliquei em janeiro de 2022, fechei 2022. Maisinho de 2021, cliquei em janeiro de 2021, fechei 2021. Ok, ou seja, eu selecionei só o janeiro ali de cada ano.
Pronto. E aí só para poder conferir se o total que está mostrando aqui na nossa base de dados está batendo com o que está lá na nossa tabela dinâmica, eu vou chegar aqui embaixo desse último preço aqui, desse filtro que a gente colocou na nossa base do zero, e eu vou apertar aqui o atalho Alt igual. Alt igual, ó. 1, 2, 3 e Alt igual. Quando eu aperto Alt igual, eu faço uma soma rápida. Eu fiz uma soma rápida aqui. Então, de novo, Alt igual, ele faz essa soma rápida. E aí, olha quanto ele está mostrando pra gente. 138.279, que é exatamente, voltei lá para dinâmicas, o que o Caio fez aqui na nossa tabela dinâmica dele. 138.279. Vou voltar para a base do zero, vou dar um delete nesse cara aqui e depois vou limpar a nossa filtragem aqui, ó. Limpar, cliquei na setinha, prontinho, voltamos para a nossa base como ela se encontrava. Então, pronto, já checamos aqui, vimos como checar se os dados da nossa tabela dinâmica estão batendo de fato. Outra coisa que a gente vai fazer aqui na nossa tabela dinâmica é o seguinte, eu vou pressionar aqui, ó, as vendas de cada mês e vou arrastar até o total. Depois eu vou fazer isso com a da Amanda pressionando o Ctrl. Então, vou fazer de novo, ó. Vou pressionar as vendas aqui do Caio, de janeiro do Caio, e vou arrastar até o total. Soltei. Isso eu fiz com o meu mouse. Depois eu vou pressionar o Ctrl no meu teclado e vou fazer a mesma coisa com a Amanda. Não vou soltar o Ctrl, vou pegar o meu mouse, estou pressionando o Ctrl aqui no meu teclado, acredita em mim. Vou chegar aqui em janeiro da Amanda e vou arrastar até o total vendido pela Amanda. Depois eu vou fazer a mesma coisa com o Lucas. Vou pressionar o Ctrl e vou arrastar do janeiro aqui do Lucas até o total vendido pelo Lucas. E aí depois disso, eu vou chegar aqui na guia página inicial, vou pressionar a setinha de geral e vou clicar aqui em moeda. Pronto. Formatamos todo mundo para moeda. E depois disso, ó, tá todo mundo selecionado. Eu vou chegar aqui, lembra como a gente diminui as casas decimais? Vou chegar aqui e vou dar um clique, 2 cliques, e aí pronto. Diminuímos as casas decimais dessas dinâmicas aqui. E aí, caminhando para o finalzinho aqui, eu vou voltar lá para a nossa base de gabarito, porque a gente ainda tem mais umas 2 últimas dinâmicas para construir, que é a dinâmica em que eu consigo ver o total vendido por mês, sem a influência ali dos nossos vendedores, e a contagem de cada projeto. Então, o projeto Y teve 115 vendas, o Z, 122 vendas, e assim vai. Então, bora criar essas duas dinâmicas. Como é que a gente aprendeu? Eu posso criar uma dinâmica a partir de outra. Então, eu vou pressionar de vendedor e vou arrastar até esse total. Vou dar um Ctrl C. Vou espaçar pelo menos uma coluna aqui, só para poder organizar a nossa base de dinâmicas. Depois eu vou dar um Ctrl V. E aí, repara que ele ficou meio apertadinho aqui, por isso ficou esse jogo da velha. Se eu pressionar aqui no K, pronto, ele já aumenta aqui pra gente. Agora no J um pouquinho. Pronto, ele espaçou certinho pra gente. O que eu vou fazer? Vou dar um ESC aqui para tirar essa área de transferência. Depois, repara que os campos da tabela dinâmica não estão aparecendo aqui pra gente. O que eu vou fazer então? Vou clicar com o botão direito aqui na nossa tabela dinâmica. E depois disso eu vou clicar aqui, ó, nesse mostrar lista de campos. Só porque ele não estava aparecendo pra gente quando a gente clicava na dinâmica. Então cliquei aqui, ó, e agora ele voltou. Só para eu poder editar a nossa tabela dinâmica. Como eu quero ver o total de vendas gerais ali de janeiro, fevereiro, março, abril, sem a influência do critério vendedor, eu vou pressionar vendedor e vou arrastar para fora. E aí pronto, aqui eu tô vendo já, ó, o total vendido em janeiro, em fevereiro, em março, em abril e assim vai. Então pronto, já posso fechar esse cara aqui. E aí, para poder fechar 100%, eu vou pressionar aqui de rótulos de linha e vou arrastar até esse total geral. Vou dar um Ctrl C. Vou espaçar mais uma coluna, vou chegar aqui na coluna M e vou dar um Ctrl V. Depois disso, vou dar um duplo clique aqui na M, um duplo clique aqui na N, beleza? Só para poder espaçar um pouquinho. Depois eu vou fazer o mesmo procedimento. Vou dar um ESC aqui para tirar essa área de transferência. Vou clicar com o botão direito nessa base aqui. Depois eu vou clicar aqui, ó, logo atrás de mim em mostrar lista de campos, porque não estava aparecendo pra gente. Às vezes aparece de forma automática, às vezes não. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero ver a contagem de projetos vendidos. Então, primeiro, eu vou tirar essa informação meses aqui de linhas, vou pressionar e vou arrastar para fora, ó, soltei. Repara que ela já sai ali pra gente. Depois eu vou pegar projeto, vou pressionar e vou arrastar para linhas. E aí repara que agora a nossa dinâmica, de forma super intuitiva ali, super objetiva, tá mostrando pra gente o total vendido de acordo com cada projeto. Mas esse ainda não é o que eu quero. Eu quero ver a contagem, quantos projetos foram vendidos. E não o valor de cada somatório ali dos nossos projetos. Então, por conta disso, eu vou clicar nessa setinha aqui, ó, de valores. Depois eu vou clicar aqui, ó, em configurações do campo de valor. E aí eu vou alterar de soma para contagem. Depois disso eu vou dar um OK. E aí pronto, ele tá contando aqui pra gente já. Só que como tava no formato de moeda, ele tá com um cifrão aqui ainda. Então, eu vou pressionar todo mundo aqui. Vou pressionar esse cara aqui só para ele poder sair aqui da nossa frente. Depois eu vou chegar aqui na setinha do lado de moeda e vou clicar aqui, ó, em número. Acabamos de formatar para número
eu vou só tirar as casas decimais, ó, que a gente já aprendeu a fazer aqui. Então pronto, aqui eu tô vendo a contagem de cada projeto, eu ainda posso mudar esse cabeçalho aqui, ó, clicar nesse cara e apertar um F2 ou um F2 se você tiver no notebook, entrar aqui nesse título e só apagar esse de preço aqui, ó, posso só deixar a contagem e dar um Enter. Beleza? A gente pode alterar o cabeçalho da tabela dinâmica também. Show? Então, pronto, vou fechar esse cara aqui, deixa eu voltar lá para nossa base de dinâmicas, ó, tá certinho, a mesma estrutura do nosso gabarito. Você pode estar se perguntando, pô Caio, mas os valores vendidos aqui estão diferentes dos da nossa base que a gente está criando aqui de dinâmicas. Por quê? Lembra que o nosso Dash, ele já está com a segmentação de dados, então aqui ele está clicando em 2023, a nossa dinâmicas aqui tá sem nenhum botão ainda, sem nenhuma segmentação de dados. Então essa foi a aula 1 do nosso curso básico de dashboard no Excel, em que a gente pegou uma base do zero, tratou essa base, aprendeu a formatar como tabela, aprendeu a criar tabelas dinâmicas, organizar tabelas dinâmicas. Então, na próxima aula, a gente vai aprender a criar esse botão aqui, ó, de segmentação de dados do absoluto zero, vai conferir com os resultados da nossa base de dinâmicas, vai conferir com o nosso gabarito e muito mais. A gente vai ver um pouco sobre a estrutura do nosso Dash, enfim, tudo isso na aula 2. Beleza? Eu espero de coração que você tenha curtido essa aula aqui, que foi só a primeira aula, só uma introdução da criação do nosso projeto. Eu espero que você tenha curtido, se você realmente gostou, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ó, te vejo na próxima aula agora. Fechado? Até lá!